Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 232, estamos no período do exílio e vamos ouvir Jeremias 9, Ezequiel 39 e Provérbios 15, 1 a 4. Jeremias 9. Quem me dera ter no deserto um albergue de viajantes. Abandonaria o meu povo e afastar-me-ia para longe dele, pois são todos uma legião de adúlteros, um bando de traidores. Retesam a língua como um arco, dominam o país com a mentira e não com a verdade. Vão de mal a pior e a mim já não me conhecem. Oráculo do Senhor. Cada um de vós guarde-se do seu amigo. Nem mesmo no irmão vos deveis fiar. Porque todo o irmão procura suplantar o irmão, e todo o amigo calunia o seu amigo. Enganam-se uns aos outros. Não há verdade nas suas palavras. Habituaram a língua à mentira. É gente corrompida, incapaz de converter-se. Fraude e mais fraude, falsidade e mais falsidade. Recusam conhecer-me. Oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor do Universo. Vou fundi-los no crisol para os provar. Que outra coisa poderei fazer com o meu povo? As suas línguas são setas mortíferas. Só há maldade nas palavras da sua boca. Todos falam de paz ao seu próximo, mas no íntimo armam-lhe ciladas. Não deverei castigá-los por causa disto. Não me hei de vingar de semelhante nação. Oráculo do Senhor. Chorareis e gemereis sobre os montes. Entoareis cânticos fúnebres sobre as pastagens do deserto. Porque o fogo devorou estes lugares e já ninguém passa por eles. Não se ouve mais o balir dos rebanhos, desde as aves do céu e até aos animais, tudo fugiu e desapareceu. Reduzirei Jerusalém a um montão de pedras, a um covil de chacais. As cidades de Judá a um deserto, onde mais ninguém habitará. Quem é o homem sábio que entende estas coisas, a quem se dirige a palavra do Senhor? Que pode explicar porque é que foi destruído este país, queimado como um deserto, por onde ninguém passa. O Senhor disse: porque abandonaram a lei que lhes dei, não ouviram a minha voz nem a seguiram. Foram atrás da obstinação do seu coração, atrás dos ídolos de Baal que os seus pais lhes deram a conhecer. Por isso, diz o Senhor do Universo, o Deus de Israel, hei de alimentá-los com absinto e dar-lhes-ei a beber água envenenada. Dispersá-los-ei entre as nações, que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei contra eles uma espada que os abaterá até ao extermínio. Assim fala o Senhor do Universo. Procurai chamar carpideiras, que venham. Mandai buscar as mais hábeis, que compareçam. Não tardem e entoem sobre nós as suas lamentações. Derramem lágrimas os nossos olhos, vertam pranto as nossas pálpebras. Porque de Sião ouve-se um grito de dor. Que desolação! Que vergonha! Expulsam-nos das nossas terras, lançam-nos fora das nossas casas. Ouvi, pois, mulheres, a palavra do Senhor. Compreendam os vossos ouvidos a palavra da sua boca. Ensinai às vossas filhas esta lamentação. Cada uma ensina à sua companheira este canto fúnebre. A morte subiu pelas nossas janelas, introduziu-se nos nossos palácios. Exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças públicas. Proclama assim o oráculo do Senhor. Os cadáveres dos homens caíram como esterco sobre os campos, como feixes atrás do ceifeiro, e ninguém os recolhe. Assim fala o Senhor. Não se envaideça o sábio do seu saber, nem o forte da sua força, nem se glorie o rico da sua riqueza. Aquele, porém, que se quiser gloriar, glorie-se nisto, em ter entendimento e conhecer-me a mim, que eu sou o Senhor, que exerço a misericórdia, o direito e a justiça sobre a terra. Nisto me comprazo, oráculo do Senhor. Dias virão em que eu pedirei contas a todos os circuncidados, oráculo do Senhor. Ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon, a Moabe e a todos os que habitam no deserto e rapam os cabelos. Todos estes povos são incircuncisos, mas os israelitas são incircuncisos de coração. Ezequiel 39. E tu, filho de homem, profetiza contra Gog e diz: assim fala o Senhor Deus. Eis que eu venho a ti, Gog, príncipe soberano de Mecheque e de Tubal. Eu te arrastarei e te conduzirei. Eu te farei subir do extremo norte e te levarei às montanhas de Israel.
Mas lá esmagarei o teu arco na tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Tombarás sobre os montes de Israel, tu, as tropas e os povos que estão contigo. Dar-te-ei por pasto às aves de rapina, a toda a espécie de aves e aos animais selvagens. Tombarás sobre a face dos campos, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Mandarei o fogo a Magog e àqueles que habitam as ilhas em segurança. Então reconhecerão que eu sou o Senhor. Assim tornarei conhecido o meu santo nome entre o meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, para que os povos saibam que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que isso se vai cumprir. Oráculo do Senhor. Eis o dia que anunciei. Então os habitantes das cidades de Israel sairão a queimar e a entregar às chamas as armas, os broquéis e os escudos, os arcos e as flechas, as lanças e os dardos. Com tudo isso farão lume durante 7 anos. Não irão mais aos campos para apanhar lenha e não cortarão mais árvores na floresta, porque é com armas que farão fogueira. Assaltarão aqueles que os haviam assaltado, apoderar-se-ão dos despojos daqueles que os haviam pilhado. Oráculo do Senhor Deus. Naquele dia darei a Gog para a sua sepultura em Israel um sítio célebre, o vale de Abarim, a leste do mar, aquele que barra o caminho aos que passam. É aí que será enterrado Gog e toda a sua gente, e será chamado Vale de Amon-Gog. A casa de Israel fará esse enterro durante 7 meses, a fim de purificar o país. Toda a gente da nação trabalhará a enterrá-los. Será para eles um título de glória o dia em que eu manifestar a minha glória. Oráculo do Senhor Deus. Serão escolhidos homens para percorrer o país, a fim de sepultar os que ficam sobre a face da terra, a fim de a purificar. Durante 7 meses eles os procurarão. Ao percorrerem o país, se um deles vir ossos humanos, assinalará o local com uma marca, até que os coveiros os enterrem no vale de Amon-Gog. E o nome da cidade será Amoná, e assim o país ficará purificado. E tu, filho de homem, assim fala o Senhor Deus, diz às aves de todas as espécies e a todos os animais selvagens: reuni-vos, vinde, juntai-vos de todas as partes para tomardes parte no sacrifício que eu vos preparo, um grande sacrifício sobre a montanha de Israel. E vós comereis carne e bebereis sangue, e de comer a carne de heróis e beber sangue de príncipes da terra, carneiros, cordeiros, cabritos, touros robustos de Bazã. Comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embriagardes, no sacrifício que eu vos preparo. Assim vos saciareis à minha mesa com a carne de cavalos e de cavaleiros, de heróis e de toda a espécie de guerreiros. Oráculo do Senhor Deus. Assim manifestarei a minha glória entre as nações, e todos me verão executar a minha justiça e aplicar a minha mão sobre eles. E a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus, a partir daquele dia e para sempre. E as nações saberão que foi por causa das suas iniquidades que a casa de Israel foi exilada. Foi porque se revoltara contra mim que eu lhes escondi a minha face e os entreguei nas mãos de seus inimigos, a fim de que tombassem ao fio da espada. Fiz-lhes o que mereciam as suas iniquidades e os seus pecados, e escondi deles a minha face. Por isso, assim diz o Senhor Deus: agora vou reconduzir os cativos de Jacó, usarei de misericórdia para com toda a casa de Israel, e mostrar-me-ei zeloso do meu santo nome. Esquecerão a sua ignomínia e todas as infidelidades cometidas contra mim, quando de novo habitarem no país em segurança, sem que ninguém os inquiete. Quando os reconduzir de entre as nações e os reunir de entre os povos inimigos, e manifestar neles a minha santidade à vista de numerosas nações, então reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os leva cativos entre as nações e os congrega novamente para o seu país, sem deixar nenhum deles por lá. E eu jamais voltarei a esconder-lhes a minha face, porque derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Oráculo do Senhor Deus. Provérbios 15, 1-4. A resposta branda aplaca o furor. A palavra dura provoca a ira. A língua dos sábios irradia conhecimento. A boca dos insensatos espalha loucuras. Em todo o lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua branda é uma árvore de vida. A língua perversa despedaça o espírito. Olá a todos, sou o Padre Duarte Andrade e Sousa, da Paróquia de Belas, das equipas jovens Nossa Senhora.
Senhor nosso Pai, aqui estamos mais um dia diante da vossa palavra. Depois de escutarmos, vos pedimos, abri o nosso coração. Tirai de nós a pressa e a distração. Dai-nos um ouvido atento, um espírito disponível. Vós sabeis melhor do que nós aquilo que precisamos ouvir hoje. Dai-nos não curiosidade, mas fé. Não apenas memória, mas obediência. Que esta vossa palavra, depois de ouvida, seja acolhida, e depois de compreendida, seja por nós vivida. Vinde, Espírito Santo, e falai ao coração de quem agora vos escuta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem-vindos, caros amigos, a mais um dia. Hoje com o capítulo 9 de Jeremias, o 39º de Ezequiel, e vamos começar o capítulo 15 dos Provérbios. Em Jeremias continuamos estes avisos, e podemos achar, bem, já percebemos o aviso, não é? Jeremias está sempre a dizer a mesma coisa, está sempre a fazer as mesmas lamentações. Às tantas não é preciso mais. O povo não quis perceber, merece o castigo, e seguimos em frente. E depois olhamos para a nossa vida e olhamos para a relação que a Igreja tem connosco, ou numa perspectiva mais humana, olhamos para os pais e aquilo que dizem aos filhos e percebemos, é a mesma coisa. Quando amamos, preocupamos-nos com os outros, fazemos os mesmos avisos, temos as mesmas lamentações, às vezes que forem necessárias, e ficamos tristes quando os outros não ouvem os nossos bons conselhos. Então, no capítulo 9 de Jeremias, ele continua a alertar para a corrupção moral de Judá, a avisar que é cada vez mais iminente o ataque da Babilónia, de Nabucodonosor. Eu queria deter-me num pormenor deste capítulo 9, sobre a língua. A língua significa as conversas, as palavras do povo de Israel. Aqui não dos inimigos, mas o pecado do próprio povo de Israel. Começa logo no princípio do capítulo, no versículo 2. Retesam a língua como arco, dominam o país com a mentira e não com a verdade. Vão do mal a pior, e a mim já não me conhecem. Cada um de vós guarde-se do seu amigo. Imaginem, guarde-se do seu amigo, é o que diz o texto. Continua. Nem mesmo no irmão vos deveis fiar, porque todo o irmão procura suplantar o irmão, e todo o amigo calunia o seu amigo. Enganam-se uns aos outros, não há verdade nas suas palavras. Habituaram a língua à mentira. E depois continua. Há aqui uma crítica muito forte à língua, ou seja, à mentira entre eles, à maldicência. E hoje o livro dos Provérbios, o capítulo 15 que estamos a começar, fala exatamente sobre isso, mas do outro lado também. Ou seja, Nosso Senhor dá-nos esta capacidade da palavra, de comunicarmos no sentido mais amplo, por palavras, por gestos, na nossa vida. Mas tem um propósito com isso. Nosso Senhor dá-nos talentos, dá-nos capacidades e podemos usá-los para fazer o bem ou para fazer o mal. Certamente Nosso Senhor dá-nos as capacidades para fazer o bem. No capítulo 15 dos Provérbios ouvimos: a resposta branda aplaca o furor, a palavra dura provoca a ira. A língua dos sábios irradia o conhecimento. A boca dos insensatos joga a loucura. E depois mais à frente. A língua branda é uma árvore de vida. A língua perversa despedaça o espírito. É importante pensarmos nesta contraposição. Eu uso a língua, ou seja, eu falo, e nisto, como eu disse, o sentido mais geral, o testemunho da minha vida, as minhas obras, que são a minha língua, a minha maneira de comunicar, é para quê? O que é que eu transmito? Porque nós somos a presença de Jesus no mundo. Ou somos outra presença? Ou perguntando de outra maneira, quem me vê, vê a Deus? Eu sou cristão, que significa outro Cristo. Quem vê a minha vida, o meu testemunho, vê um testemunho de alegria, de alguém que tem esperança, de alguém que acredita na vida eterna, de alguém que é capaz de perdoar o outro, ou alguém que anda sempre rancoroso, a comentar a vida dos outros, a espalhar mentiras, a ter conversas para conseguir que os outros tenham uma ideia de si que não corresponde à verdade. Isso pode parecer um pecado pequenino. Não mato, não roubo, portanto, isso são pecados pequeninos, não tem grande importância. Certamente há pecados maiores, mas este é um pecado. A maldicência, por exemplo, espalhar mentiras, mata certamente no nosso coração os outros, porque quando eu digo mal do outro, estou a aumentar em mim a indiferença ou o ódio até em relação ao outro. E isso é matar no meu coração, é dizer, eu não conto com esta pessoa, portanto, esta pessoa para mim morreu. Portanto, não estou a matá-lo fisicamente, mas estou a dizer, não está morto para mim, no sentido para a minha vida. E não só faço isso comigo, pela maldicência, estou a influenciar os outros, terceiros, porque estou a dar má imagem de outros. E isso é muito mau e muito perigoso. E no mundo onde nós hoje em dia vivemos e falamos tanto de fake news e da imagem que damos nas redes sociais, nós temos de ter muito cuidado como cristãos, com a maneira como vivemos, das palavras que usamos, que podem destruir ou salvar vidas. Uma vez contaram-me uma história sobre a maldicência, os perigos da maldicência. A maldicência era como um homem que é levado para cima de um monte, num dia de vendaval, com um saco cheio de penas. E é-lhe dito, agora abre o saco, rasga o saco.
E ele rasgou o saco e as penas voaram, começaram a espalhar-se, voaram por todo lado, por cima daquela cidade. Estava um grande dia de vendaval. E depois disseram: muito bem, agora vai apanhar as penas, as tuas penas. Bem, e ele evidentemente disse: não, isso é impossível, quer dizer, consigo apanhar uma ou outra, uma que ficou aqui no saco ou que caiu aqui perto, que se prendeu no chão, mas eu nunca mais vou conseguir recuperar as penas, é impossível. E depois disseram: bem, a maledicência é isto. Tu dizes alguma coisa sobre o outro e perdes completamente o controle daquilo que disseste. Agora pensamos, quantas vezes isto já nos aconteceu? Comentámos qualquer coisa sobre alguém e depois a pessoa que nos tinha contado isso disse-nos: olha, afinal aquilo que eu te contei não era bem verdade, não era bem assim a história. E nós já perdemos o controle, já não conseguimos dizer às pessoas a quem contámos, dizer: olha, afinal o que eu contei não era bem assim, porque essas pessoas já contaram outros, que já contaram outros, e espalhámos, hoje estamos a espalhar um boato ou um rumor que não era verdade. E mesmo que fosse verdade, muitas vezes podemos perguntar: qual é a bondade ou o interesse de falar? É aquela pergunta que fazemos: qual é o mal, né? E que devemos fazer: qual é o bem? Pode ser verdade a história que eu estou a contar, mas não tem nenhum bem em espalhar esta história. Se não edifica, se é um pormenor da vida de alguém que não tem interesse ou que pode envergonhar a pessoa, não serve para nada, então eu não devo dizer, não devo falar sobre isso. Não serve para nada. Lembrei-me da passagem do Evangelho de São Mateus no capítulo 12, em que Jesus diz uma coisa muito forte à multidão: raça de víboras, a boca fala da abundância do coração. Se nós andamos sempre na maledicência a criticar os outros, o nosso coração está podre, é pequenino, mesquinho, intriguista. Quando o nosso coração é puro, dizemos coisas bonitas. Por isso, hoje pedimos ao Senhor que nos dê um coração puro. Nós fomos criados para bem dizer a Deus, dizer bem. Então treinemos-nos a dizer bem a Deus, mas a dizer bem dos outros, a dizer coisas bonitas acerca dos outros. Se temos alguma coisa menos boa sobre os outros, guardemos-la em silêncio, rezemos sobre isso, não vale a pena comentar. Mas há sempre coisas bonitas e boas a dizer acerca dos outros. E eu acho que hoje vale a pena pormos isto em prática. E até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 232. Um abraço em Cristo. Até amanhã.